Oi pessoal, eu sou a Camila Lopes, pedagoga, psicopedagoga e especialista em intervenção precoce. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autismo na educação infantil. E esse é um tema que eu gosto muito por ter vivido muitos anos a experiência de escola e de sala de aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho do contexto escolar e de como a gente pode auxiliar as nossas crianças autistas quando elas chegam na educação infantil. Esse tema, ele gera um pouco de ansiedade aos pais e aos professores, porque afinal de contas, a gente fica sempre pensando como será essa experiência para o meu filho? Como será essa experiência enquanto professora de receber um aluno dentro do espectro autista? Então vamos lá. Quando a gente pensa numa criança dentro do espectro autista, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que é autismo. E aqui no nosso canal tem um vídeo falando sobre isso. Então, quando eu recebo uma criança dentro do espectro, eu preciso levar em consideração que essa criança, ela tem formas diferentes de ver e de perceber o mundo. E isso é extremamente importante para que eu possa contextualizar essa criança no âmbito escolar. Então, todas as pessoas precisam estar preparadas, saberem sobre o assunto, e isso não pode ser tabu ou ser algo que, não vamos falar sobre isso, não vamos discutir sobre esse assunto. O autismo, ele precisa ser escancarado para todas as pessoas, do porteiro para a cozinheira, para o diretor, para o professor, para os pais e para toda a comunidade escolar. Então vamos lá, vou te dar algumas dicas, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar um like. Então quando a gente pensa nessa sensibilização, nessa movimentação dentro da escola, dentro da educação infantil, a gente precisa entender que todas as crianças típicas, elas precisam estar cientes de que estamos recebendo um amiguinho que, assim como eu, ele é único, ele é especial e ele tem maneiras diferentes de brincar, de correr, de colocar os seus objetos na mesa, de se alimentar. Ele tem as suas particularidades, assim como eu. Então, o papel do professor e de todas as pessoas, os pais, de todas as pessoas envolvidas dentro dessa unidade, precisam realizar o seu papel. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é explorar a empatia. Então, eu preciso garantir que dentro da minha sala de aula exista um ambiente acolhedor. Eu preciso garantir que não exista diferença. Lembrando que a minha criança típica não tem diferença da minha criança atípica. Então, o contato, o acolhimento, a comunicação, as brincadeiras em grupo, tudo isso precisa ter extrema compatibilidade. Eu não posso, de maneira nenhuma, transparecer para os meus alunos que, o fulano é diferente. O fulano precisa sentar lá naquele cantinho. O fulano é estranho porque ele fica balançando. Isso jamais pode acontecer dentro da minha escola, dentro da minha sala de aula. Então, quando eu penso em empatia, é justamente garantir que não exista diferença. Claro que eu não posso me esquecer de fazer as adaptações necessárias. A nossa criança dentro do espectro, ela tem as suas particularidades. Então, de repente, ela vai ter um pouco mais de sensibilidade para sons, um pouco mais de sensibilidade visual, um pouco mais de dificuldade para se comunicar, um pouco mais de dificuldade para poder ficar tanto tempo sentada. Então, eu preciso, claro, fazer essas adaptações. Então, quando a gente pensa em empatia, essas são as minhas dicas para você. Agora, é importante também que dentro da nossa sala de aula, quando a gente está falando de educação infantil, no contexto escolar,
no banheiro, no refeitório, no pátio, nos brinquedos, nas rodas de conversa. É importante que eu transforme isso o mais lúdico possível. Eu preciso garantir que as minhas crianças possam ter acesso a livros, a imagens, a histórias, garantindo com isso que elas compreendam o que é o autismo. Então, dentro disso tudo, eu vou explicar para as minhas crianças os porquês de estereotipia, os porquês de não conseguir ficar tanto tempo sentado, porque que o meu coleguinha tem essas características que de repente eu não tenho. Essas dicas, elas são preciosas para garantir que exista essa reciprocidade e que a nossa criança autista se sinta acolhida, porque esse acolhimento faz toda a diferença para a construção da sua autonomia. A gente precisa enfatizar os pontos positivos, mas a gente também não pode deixar de alertar as nossas crianças dos desafios e das dificuldades que as nossas crianças atípicas enfrentam. Outra estratégia muito divertida são as atividades em grupo. É muito importante que isso aconteça, até para garantir que as nossas crianças possam de verdade vivenciar todo esse movimento dentro da escola. Outra dica que eu quero deixar aqui são as atividades inclusivas. A gente tem várias estratégias para garantir que isso aconteça de forma divertida na sala. Eu posso fazer uma roda de conversa e nesse momento eu sugiro que a gente faça uma experiência. Então eu posso, por exemplo, fazer um barulho muito forte e perguntar para minha criança: o que você sente quando você está com esse barulho na sua cabeça? E deixar a criança dizer o que ela sente. A gente pode colocar um abafador, um fone na nossa criança. E agora, o que você sente quando eu faço esse barulho? Esse tipo de vivência vai garantir que as nossas crianças possam perceber e aumentar o seu nível de empatia. Porque se eu vejo, se eu sinto, se eu percebo o que o outro sente, isso vai facilitar na relação entre as nossas crianças. E é importante também garantir que em nenhuma atividade da escola a nossa criança seja excluída. Ah, mas ela não sabe falar. Ah, mas ela não consegue ficar quieta. Ah, mas ela não gosta. Ah, mas ela não gosta de participar. A gente precisa ficar muito atento com isso. Então, se a minha criança não gosta de participar, se a minha criança não sabe falar, se a minha criança tem dificuldades, é importante que eu vá inserindo ela aos pouquinhos. A terceira dica é sobre comunicação. Eu não posso me esquecer de garantir uma boa comunicação com a minha criança. Lembrando que comunicação não é só falar. A gente precisa ter consciência de que olhar é comunicação, gesto, apontar, gesto também é comunicação. Então, se a minha criança autista, por exemplo, ela é não verbal, ela vai precisar ainda mais de suporte nesse quesito de comunicação. Então, na minha sala, eu preciso ter recursos visuais para garantir uma comunicação mais clara e objetiva para a minha criança. Então, eu posso ilustrar a minha sala com figuras de uma criança bebendo água, de uma criança indo ao banheiro, de uma criança brincando. Todos esses recursos vai garantir que a minha criança consiga se comunicar e que os colegas também consigam se comunicar com ela. Porque a gente precisa se lembrar que a comunicação não acontece só da criança autista para com os colegas. Os colegas também precisam aprender a se comunicar com a nossa criança atípica. Então, esses recursos visuais vai facilitar essa interação entre eles. Outra coisa que é muito legal que as nossas crianças tenham conhecimento e que os professores, os profissionais, todas as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente
da educação infantil, elas precisam entender que a comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva. Eu quero deixar muito frisado que o nível de comunicação da minha criança não está relacionado ao nível de compreensão. Outra coisa que é extremamente importante deixar frisado é que o envolvimento dos pais dentro da educação infantil faz toda a diferença. E quando eu digo pais, não é só o pai da criança atípica, são os pais, todos os pais. E a escola tem um papel extremamente importante para garantir esse engajamento entre os pais. A escola pode promover grupos de estudo, reuniões, palestras, chamar outros profissionais, montar essa rede de apoio, montar essa estrutura para que a família atípica se sinta acolhida faz toda a diferença. Porque a gente precisa entender como acontece a rotina das nossas crianças, como que ela é em casa, o que ela gosta, como que ela faz uma refeição, como que ela consegue se regular, quais são as preferências, o que incomoda, o que ela mais gosta. Todas essas coisas fazem total diferença para garantir uma inclusão da minha criança dentro da unidade. Eu vou deixar uma reflexão aqui e gostaria que vocês comentassem a opinião de vocês. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. A educação infantil é um processo significativo na vida de todas as crianças. O que você acha que ainda falta para que isso gere autonomia, alegria e empatia na vida das nossas crianças autistas? Beijota para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.